Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da segunda semana do tempo comum, nesse dia 21 de janeiro, dia que celebramos Santa Inês, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, na Bíblia, o monte representa o lugar do encontro com Deus. Jesus muitas vezes subiu ao monte para estar a sós e rezar. Desta vez, a finalidade é constituir o grupo dos 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Portanto, três finalidades bem definidas: estar com ele, pregar a boa nova do reino e livrar as pessoas de todo tipo de opressão. A escolha recai sobre homens de culturas e níveis sociais diferentes. Cada um se entrega ao Senhor com as condições que tem. Caberá ao Mestre torná-los seus fiéis discípulos e continuadores de sua obra no mundo. Um dos 12, aquele que o entregou, não compreendeu o projeto de Jesus e se tornou seu adversário. Querido irmão, querida irmã, o ministério de Jesus foi nos reconciliar com Deus, restaurar a aliança celebrada com a comunidade de Israel, o povo das 12 tribos. Assim, o povo renovado que vai nascendo do trabalho missionário de Jesus, em continuação ao antigo povo de Deus, tem 12 apóstolos. Em Jesus, no seu sangue, no seu sacrifício redentor, é selada a nova e eterna aliança. Os 12 estarão ao lado de Jesus e serão enviados por ele em missão. Na Santa Missa, renova-se essa oferta de Cristo, pela qual somos reconciliados e restaurados como povo da nova aliança. Somos a Igreja, a comunidade edificada por Jesus sobre o alicerce dos 12 apóstolos. Os 12 são os líderes do povo de Deus da nova aliança. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar hoje pelos pastores da igreja. E rezem assim comigo: Senhor Jesus, faze-me sempre mais consciente de ter sido chamado e escolhido por ti para ficar contigo e levar adiante a tua missão. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira da segunda semana do tempo comum, nesse dia 21 de janeiro, dia em que a Igreja Católica celebra Santa Inês, você poderá acompanhar os textos indicados na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 3 a 21, o texto também de Marcos, capítulo 3, do versículo 3 a 19, rezar o Salmo 56. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá ouvir também a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens até os rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo o seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvido às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos, na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei, não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti, mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem
que encontrando o seu inimigo e deixa ir embora tranquilamente. Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a escolha de Deus é sempre correta, mas às vezes custamos a entender isso. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, vemos escolhas acertadas, mas vemos também incompreensões e procedimentos que desagradam a Deus. É válido pensar sobre isso neste dia e avaliar à luz dos textos as escolhas que fazemos na vida e as escolhas que Deus faz para nós. Na primeira leitura, encontramos uma cena belíssima de perdão e compreensão. Porém, isso se dá depois de muitas provações. Saul, por inveja ou por ciúme, perseguia Davi, imaginando que ele usurparia seu lugar no trono. Pretendia matá-lo, pois tudo já indicava que ele, Davi, seria seu sucessor. Davi, porém, agia pela mão de Deus e cultivava bondade no coração. Embora tivesse sido escolhido e ungido para substituir Saul, não se tornou arrogante por causa disso e respeitava Saul. Neste trecho de hoje, ele teve a oportunidade de matar Saul e ocupar o seu lugar, mas não o fez. Preferiu não manchar suas mãos com o sangue do rei. Mostrou a Saul que ele lhe queria bem. Quando Saul viu que Davi havia lhe poupado a vida, reconheceu a sua grandeza e lhe pediu perdão. Neste dia, Saul teve certeza de que Davi deveria mesmo ser o rei, pois era alguém justo e bondoso, algo que ele, Saul, não tinha demonstrado até então. Este texto nos ajuda a refletir sobre nossas ações. Muitas vezes queremos nos vingar de certas pessoas e armamos ciladas contra elas. Ou então, com nossos procedimentos ou palavras, diminuímos os outros, porque esses parecem fazer as coisas melhor do que nós, ou simplesmente por inveja, ciúme ou medo de que estas pessoas ocupem nosso lugar, queremos prejudicá-las. Não são poucas as pessoas que agem dessa maneira. Cabe a cada um de nós pensarmos: será que em algum momento eu também agi desta maneira? Será que meus procedimentos ou palavras podem ter ferido alguém? Um exame de consciência ajuda a elucidar tais situações para melhorar nossos procedimentos. Porém, se preferirmos nos encerrar em nosso egoísmo e não avaliar nossas ações, nós podemos fazer isso, mas corremos o risco de continuar repetindo os mesmos erros e sofrer as consequências. A escolha é de cada um de nós. Deus escolheu Davi e o ungiu como rei, porque Saul, também ungido seu, não cumpriu o seu papel, a sua missão, agindo com infidelidade. Não que Deus erre nas suas escolhas, mas somos nós que erramos quando não fazemos jus às escolhas que Deus fez para nós. Ele nos dá liberdade para responder positivamente a essa escolha ou não. É o que Jesus faz no Evangelho de hoje. Escolheu os 12, porém um deles, Judas Iscariotes, o traiu. Neste Evangelho, Jesus sobe ao monte para concretizar esta nova aliança,
Vale lembrar que a antiga aliança também foi selada com Moisés no monte. Monte é lugar de encontro com Deus, lugar de desafios. Hoje, Jesus sobe ao monte e lá chamou ao quem ele quis. Chamar quem ele quis significa sua liberdade de escolha, não mais atrelada a poderes humanos. Ele rompe com uma tradição de dependência e age livremente, submetido apenas à vontade do Pai. Dentre todos os que ele chamou, 12 foram escolhidos. Aqui há um dado simbólico e teológico que vale a pena elucidar. 12 significa totalidade. Ao chamar os discípulos, significa que ele chamou a todos, indistintamente. Todos nós, pelo batismo, fomos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, independentemente de quem somos. Jesus não pauta seu chamado em critérios exteriores. Basta ser humano que ele acolhe como seu discípulo. Vemos isso quando observamos atentamente que quem foram os que ele chamou entre os 12. Não eram pessoas iguais, com o mesmo perfil. Pelo contrário, eram pessoas bem diferentes umas das outras. Dentre elas havia trabalhadores braçais, pequenos empresários, desocupados, revolucionários, interesseiros, pessoas que professavam crenças distintas e até traidores. Todos tiveram a mesma oportunidade. Jesus dá a cada um de nós a mesma oportunidade. No caso dos apóstolos, o chamado não foi diferente, mas sim a resposta que cada um deu na prática. Todos aceitaram prontamente, mas no dia a dia da missão, foi-se elucidando as diferenças de caráter e, consequentemente, de fidelidade e compromisso com Jesus. Assim também acontece conosco. É fácil dizer que é cristão, porém, no dia a dia da vivência do cristianismo, é que se vai revelando a verdadeira resposta ao chamado de Deus. Jesus chamou os discípulos para ficar com ele, isto é, para formá-los e em seguida enviá-los para a missão. A missão consistia em pregar, isto é, ensinar o que aprenderam com Jesus e expulsar demônios com autoridade. Demônio é tudo aquilo que ameaça a vida, que prejudica as pessoas, que causa a morte. Para eliminar tudo isso é preciso autoridade, isto é, firmeza, coragem, perseverança. Jesus os prepara para isso. Como diz o provérbio popular, Deus não chama os capacitados, mas capacita os que ele chama. Todos estavam capacitados para exercer com autoridade a missão e expulsar os espíritos maus, os demônios. Porém, nem todos usaram essa capacidade e autoridade para fazer o bem. Hoje não é diferente. Quantos são os que foram capacitados para a missão, mas que usam aquilo que aprenderam em benefício próprio, traindo Jesus com comportamentos que desagradam a Deus? Se nós queremos que a aliança que Jesus fez conosco permaneça firme em nossos corações, devemos nos empenhar em fazer nossa parte, cumprindo a missão a que fomos chamados, colocando em prática os seus ensinamentos e nos empenhando em prol da vida. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, mas mesmo tendo a graça de ser escolhido, é preciso fidelidade e compromisso com Deus. Não é porque fomos escolhidos que podemos fazer o que bem entendemos. Saul agiu assim e foi repreendido por Deus, não tendo um herdeiro seu como sucessor.
Querido irmão, querida irmã, que cada um de nós que temos uma missão na igreja, saibamos honrar nossos compromissos com fidelidade a Deus e às orientações de nossa igreja, e nunca sejamos motivo de escândalo para ninguém. Que aprendamos a fazer o bem e não vingar as perseguições, como fez Davi. Que tenhamos a humildade de reconhecer a grandeza do outro, como fez Saul, e que sejamos fiéis a Deus por ele, de alguma forma, nos ter escolhido. Querido irmão, querida irmã, conforme foi dito, hoje nós celebramos Santa Inês. O que faz uma moça muito jovem, com apenas 16 anos, testemunhar com a própria vida seu amor a Cristo? Santa Inês, diante da alternativa entre Cristo e sua vida terrena, escolheu sem hesitação o Cristo e, pelo martírio, encontrou-se para sempre com ele. Dirigiu-se ao martírio com toda a serenidade, defendeu sua integridade e não cedeu aos intentos dos malvados. Uma espada atravessou-lhe o peito. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.